Fala, meus amigos, beleza? Ontem, a revista Veja fez uma matéria que vale a pena a gente refletir um pouco sobre ela. A Veja diz, abre aspas, os 3 meses da Lei Magnitsky a Alexandre de Moraes no STF, fecha aspas. Essa é a manchete da matéria escrita pelo Robson Bonin. Bom, de fato, há poucos dias atrás, completou 3 meses que a Magnitsky foi sancionada para o ministro Alexandre de Moraes. E o que de fato mudou na vida do ministro? Essa é a pergunta meio que em tom de ironia que a Veja faz. Todo mundo sabe que a Veja é esquerdista e que a Veja apoia absolutamente tudo que vem da Suprema Corte. Então, o tom da matéria do Robson Bonin é um tom irônico, quase que desdenhando das coisas, das aplicações e das sanções que os Estados Unidos fizeram contra o ministro Alexandre de Moraes. A matéria vai por aí. Entrevista a outros ministros da corte que foram sancionados com a perda do visto e os ministros dizem que está tudo normal lá, não mudou absolutamente nada. E a Veja vai além. Diz que não apenas não mudou nada na vida do ministro, como ele ainda teve um upgrade, ou seja, aconteceram coisas boas na vida dele, como, por exemplo, ele condenou o presidente Bolsonaro, porque, segundo a Veja, a Magnitsky era uma espécie de pressão para que ele não fizesse isso, ele fez. Ele hoje é o vice-presidente da Suprema Corte e já está pensando na presidência em 2027. Então, segundo a Veja, a Magnitsky é inócua, não funcionou, não vai funcionar. Bom, vamos ser realistas, né? O que é que aconteceu até agora com o ministro? Ele foi sancionado, a esposa foi sancionada, o escritório da esposa foi sancionado e também a holding que controla os empreendimentos imobiliários do ministro também foi sancionada. Mas e na prática? Na prática, a gente tem que dar o braço a torcer. Infelizmente, até o momento, os Estados Unidos ainda não exerceram a pressão que eles poderiam exercer. Os americanos não botaram a pilha que eles poderiam botar para que a Magnitsky realmente destruísse a vida financeira do ministro. E eu vou dar um exemplo. Os bancos até hoje não acatam a Magnitsky. E vai ficar por isso mesmo. As companhias aéreas, a Apple, as redes sociais, enfim, várias empresas americanas continuam prestando serviços ao ministro. E elas não deveriam ser sancionadas também, porque afinal de contas, elas estão prestando serviço para um sancionado. Então, eu prefiro acreditar, né, que tudo isso tem seu tempo, que tudo isso vai acontecer no devido momento. Não é tudo ao mesmo tempo agora, não é tudo rapidamente, como a gente gostaria, mas que vai acontecer. Quando? Eu não sei. Mas que isso já deveria ter acontecido, pelo menos em relação a empresas americanas, eu acho que sim. O ministro continua utilizando o Google, por exemplo, continua utilizando os seus e-mails, que são todos de empresas americanas. Então eu acho que nesse quesito aí, pelo menos as empresas americanas deveriam entender que o ministro é sancionado e não oferecer os seus serviços, não é mesmo? Como eu disse, eu espero que isso de fato aconteça o mais rápido possível. Outra coisa, em relação aos bancos, que teve toda aquela celeuma, né? Se vai acatar ou não vai, os bancos estão estudando porque isso nunca aconteceu no Brasil, etc e tal. Pura cascata, pura balela, os banqueiros não são idiotas, eles sabem muito bem o que é a Magnitsky e eles não estão atendendo porque não querem, estão pagando para ver. Ato contínuo, a Secretaria de Tesouro dos Estados Unidos enviou uma carta para vários bancos no Brasil, perguntando a eles quais foram as atitudes que eles tomaram contra o ministro Alexandre de Moraes. Essa carta tem, se eu não me engano, até meados desse mês para ser respondida. Essa é a fase 2. A fase 1 é aplicar a Magnitsky nos bancos.
A fase 2, já que os bancos não tomaram providência, é enviar uma carta a cada um dos bancos perguntando o que é que fizeram em relação ao ministro. E a fase 3, a gente acredita que será a imposição de pesadas multas contra esses bancos e talvez até contra os banqueiros. Então, estamos na fase 2. Eles ainda têm até meados de novembro, final de novembro para responder, e aí talvez mais para frente os Estados Unidos imponham multas pesadas contra esses bancos. Aí sim, os bancos vão aprender e entender o que é a Magnitsky aqui no Brasil. Veja bem, na Colômbia, o presidente Petro, ele foi sancionado com a Magnitsky no mesmo dia, não é nem para dizer que foi no dia seguinte. No mesmo dia, a Febraban da Colômbia congelou todas as contas do Petro, da esposa, do filho, que também foram sancionados. Ou seja, os colombianos entenderam, os bancos colombianos entenderam, e os brasileiros não? Pois é. Então, assim, por enquanto, a Veja e o ministro podem estar aí cantando de galo, como se nada tivesse acontecido, porque na prática pouca coisa mudou. Mas a gente espera, pelo menos, né, que o Donald Trump tome algum outro tipo de providência, pressione as empresas americanas para que a maioria dos serviços prestados por ela, o ministro não possa utilizar. A gente só tem que aguardar para ver como é que vai ser o desenrolar dessa novela aí. Porque, de fato, vamos ser realistas, hoje a Magnitsky pouco impactou a vida do ministro. Eu acredito que isso não vai ficar assim, que Trump não é otário, não vai querer ser passado a perna pelo cara que ele sancionou. Então, ele tem os modus operandi, ele tem como pressionar as empresas americanas para que elas acatem a Magnitsky. O tempo dirá. Deixa aí nos comentários o que é que você acha desses 3 meses de Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Se deu certo ou não.